quando meu marido e eu conseguimos comprar a casa dos sonhos, pensei que a paz finalmente chegará. Em vez disso, trouxe à tona a ambição velha da minha família, aqueles que sempre me viram como solução para tudo. No encontro em que anunciei nossa conquista, eles já planejavam mudar-se como se fosse natural. Você acha que cedi? Pense de novo. Havia um plano escondido nas minhas palavras e um segredo preparado com meu marido, pronto para virar o jogo. O que começou como um almoço em família terminou numa sequência de escolhas que ninguém esperava. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde o início do meu casamento, eu sabia que precisaria enfrentar não apenas os desafios naturais da vida a dois, mas também o peso da família que sempre me tratou como se eu fosse responsável por resolver os problemas deles. Meus pais e minha irmã estavam acostumados a sugar tudo o que eu conquistava, sem nunca mover um dedo para merecer. Eu sempre fui a forte, a que carregava as contas, a que abria mão dos próprios sonhos para satisfazer as vontades deles. Mas o tempo passou, eu amadureci e aprendi a lutar pelo que é meu. E, quando eu e meu marido finalmente compramos a nossa casa, uma casa elegante, espaçosa e confortável, eu sabia que eles não ficariam de fora dessa história. A casa era o nosso sonho realizado. Paredes brancas, um jardim verde e aconchegante, janelas amplas que deixavam a luz do sol invadir cada canto. Caminhar pelos corredores vazios me fazia sorrir, imaginando cada detalhe que colocaríamos ali. Era o espaço que representava a nossa liberdade. Mas junto com a felicidade, veio a certeza, mais cedo ou mais tarde, meus pais e minha irmã tentariam se aproveitar da nossa conquista, como sempre fizeram. Eles já haviam feito isso em outras fases da minha vida. Quando consegui meu primeiro emprego, meu pai praticamente me obrigou a assumir as contas de casa. Quando comprei meu primeiro carro, minha irmã passou a usá-lo sem pedir permissão, como se fosse dela. E, cada vez que eu dizia não, eles me acusavam de ser ingrata, gritavam que eu devia tudo a eles e que era meu dever sustentar a família. Eu sabia que agora, diante de algo tão grande quanto a compra de uma casa, a pressão viria ainda mais forte. Por isso, eu e meu marido traçamos um plano. Ele me olhou uma noite e disse com convicção: eles não vão aceitar ficar de fora. Melhor estarmos preparados para quando isso acontecer. E assim, passo a passo, decidimos que usaríamos a própria ganância deles contra eles. A oportunidade perfeita surgiu quando fomos a um raro encontro de família. No meio da conversa, com o coração acelerado, anunciei a novidade: tínhamos comprado a nossa casa. Como esperado, meu pai não perdeu tempo, a casa parece grande. Nos mudamos para lá semana que vem. Assim não precisamos mais pagar aluguel. Minha irmã, debochada, completou rindo: isso mesmo. Vocês ficam com um quarto e deixam o resto pra gente. Era o retrato fiel da forma como me viam, um instrumento para o conforto deles. Eu apenas sorri, fingindo ceder, passei um endereço falso, o de uma casa de um amigo nosso que estava vazia e disponível para aluguel. Era o cenário perfeito para o que estava por vir. Meu pai, satisfeito, riu alto: é isso aí. Nós ainda mandamos em você. Daqui uma semana estaremos lá. E assim, a armadilha estava montada. Na semana seguinte, meus pais e minha irmã chegaram empolgados a tal casa. O destino parecia brincar comigo, porque no exato momento em que estacionaram o carro a poucos metros da porta, avistaram de longe meu marido entrando pela porta da frente. Eles se entreolharam, certos de que era a prova de que aquela era, de fato, a nossa casa. Convencidos, esperaram apenas alguns instantes, até vê-lo sair rapidamente pelos fundos. O detalhe era que tudo fazia parte do plano. Meu marido havia combinado de aparecer ali de propósito, apenas para reforçar a ilusão. Tomados pela ganância, meus pais e minha irmã se aproximaram da porta e entraram sem cerimônia, como se o espaço já lhes pertencesse. O choque veio quando perceberam que a casa estava praticamente vazia. Poucos móveis, nada de comida, nenhum sinal de vida cotidiana. Ainda assim, em vez de questionarem a própria atitude, me mandaram uma mensagem cheia de ofensas: chegamos e não tem móveis, nem comida, nem nada. Você é uma imbecil,
deveria ter deixado tudo pronto para nós. Eu apenas encarei a tela do celular e não respondi. O silêncio era a primeira vitória. O relógio mal havia marcado 1 hora quando o som de sirenes ecoou pela rua. Logo, policiais bateram à porta. Meus pais, confiantes de que tudo estava sob controle, abriram e disseram que estavam na casa da filha, que tinham visto o genro entrar minutos antes. O riso deles se transformou em tensão quando o policial respondeu firme: "Quem entrou aqui não é o seu genro. Esta casa está vazia há meses. Recebemos denúncia de invasão e estamos aqui para averiguar." Do outro lado, eu e meu marido observávamos tudo pelas câmeras escondidas que havíamos instalado. E, naquele instante, compreendi: finalmente, eles teriam que enfrentar as consequências de uma vida inteira de abusos. O relógio marcava pouco mais de 3 da tarde quando a situação começou a fugir do controle dentro daquela casa. Do lado de fora, a viatura da polícia permanecia estacionada, chamando a atenção dos vizinhos que passavam na rua. Meus pais e minha irmã ainda não acreditavam no que estava acontecendo. Eles tinham certeza de que tudo não passava de um mal-entendido. A arrogância estampada no rosto deles só reforçava a convicção de que eu, mais uma vez, teria que resolver a confusão. Deve ter algum engano. Meu pai disse em tom autoritário ao policial, tentando impor respeito. "Essa casa é da minha filha, vimos o marido dela entrar aqui." O policial, no entanto, não se deixou intimidar. Com a voz firme, respondeu: "Senhor, esta propriedade está desocupada e sob vigilância. Temos registro do dono e não consta nenhuma venda ou mudança. Vou precisar que todos apresentem documentos." Minha mãe, nervosa, segurava a bolsa contra o peito e olhava em volta, como se buscasse algum sinal que provasse que estavam certos. Minha irmã, debochada como sempre, riu alto. "Isso é um absurdo. Minha irmã sempre foi uma tonta, com certeza esqueceu de avisar vocês sobre a compra." Eu, do outro lado da tela do meu notebook, acompanhava cada detalhe. Meu marido, sentado ao meu lado, apertava minha mão. O coração batia acelerado, mas não era de medo. Era de uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, eu não estava sendo a vítima. Estava deixando que eles enfrentassem a própria ganância. Quando os policiais pediram que saíssem da casa para continuar a conversa, meu pai relutou. Ele se recusava a acreditar que perderia o domínio da situação. "Eu não vou sair daqui!" gritou. "Essa casa é da minha filha, e vocês estão cometendo um erro enorme." A teimosia dele só piorou a situação. Um dos policiais, já mais impaciente, repetiu a ordem com a mão sobre a arma. Foi então que, pela primeira vez, vi meu pai hesitar. O orgulho dele sempre foi maior do que qualquer lógica, mas naquele momento a presença da lei o forçava a recuar. Do lado de fora, a cena era digna de um teatro. Vizinhos se aproximavam discretamente, curiosos com o que acontecia. Meus pais e minha irmã eram vistos como invasores, sendo conduzidos pela polícia. E, no fundo, essa era exatamente a imagem que eu queria que eles tivessem diante do mundo, a de pessoas que nunca souberam respeitar limites. Enquanto isso, eu e meu marido saboreávamos a ironia. Havíamos planejado cada detalhe, a entrada ensaiada dele pela frente, a saída rápida pelos fundos, as câmeras estrategicamente posicionadas. E agora, o ponto alto, a chegada da polícia, acionada graças a uma denúncia anônima feita por nós mesmos, com provas de que a casa estava vazia. Quando foram questionados na calçada, meus pais ainda tentavam se justificar. "Nossa filha comprou esta casa." Minha mãe repetia, aflita. "É isso aí." Minha irmã acrescentava. "O marido dela entrou aqui, vocês não viram?" O policial manteve a calma, mas a firmeza de suas palavras foi como uma sentença: "Já confirmamos com o proprietário. Esta casa está disponível para aluguel e não pertence a ninguém da sua família. Se insistirem nessa versão, estarão se incriminando ainda mais." Meu pai, vermelho de raiva, apontou o dedo para a rua, como se eu estivesse ali diante dele. "Isso é coisa dela. Essa ingrata armou tudo isso." E, pela primeira vez, senti um prazer silencioso ao ouvir aquela acusação. Sim, eu havia armado.
Mas não para prejudicá-lo sem motivo. O que eles chamavam de armadilha era, na verdade, a resposta a uma vida inteira em que me usaram como escada. A tensão aumentava a cada minuto. Um dos policiais pediu que eles fossem até a delegacia para prestar esclarecimentos. Meus pais tentaram resistir, mas diante da ameaça de serem algemados, cederam. Minha irmã, por sua vez, ainda não entendia a gravidade da situação. Isso vai passar. Vocês vão ver, a fulana vai aparecer chorando, pedindo desculpa e implorando para tirar a gente dessa. Como sempre foi. Mas ela estava enganada. Eu não apareceria. Não daquela vez. Enquanto a viatura se afastava levando os três, eu respirei fundo. O peso que carreguei durante anos parecia, pouco a pouco, se dissolver. Claro que aquilo ainda era apenas o início. A delegacia abriria um registro, os vizinhos comentariam por semanas, e meus pais voltariam cheios de acusações contra mim. Eu sabia que a batalha estava apenas começando. Mas a diferença era que, pela primeira vez, eu estava preparada. Ao meu lado, meu marido sorriu e disse: agora é a nossa vez. Eles vão aprender da pior forma que você não é mais a marionete deles. Eu não sabia até onde tudo isso nos levaria, mas tinha plena convicção de que aquele era o ponto de virada. Pela primeira vez na vida, eu não estava correndo para apagar o incêndio que eles provocaram. Eu era o incêndio. A luz fria da delegacia parecia intensificar cada detalhe daquele dia. O vento batia nas janelas e eu mal conseguia ler as mensagens na tela do meu celular. Eram dezenas de ligações perdidas dos meus pais e da minha irmã, todas com o mesmo tom: raiva, incredulidade, exigência. Quando desliguei, olhando para o meu marido, senti um misto de ansiedade e leve euforia. A sensação de controle ainda era nova, e, por mais que eu soubesse que enfrentaríamos represálias, não me arrependeria nem por um segundo. Poucos minutos depois, uma viatura deixou meus pais e minha irmã na entrada da delegacia. Eles chegaram ofegantes, como se tivessem corrido contra o próprio orgulho. O escrivão, com ar impassível, abriu o procedimento e disse que haveria necessidade de contato com o proprietário da casa para confirmar a situação. Foi então que o telefone tocou. Meu amigo, o dono da propriedade, havia sido chamado. Ele chegou com documentos em mãos, com a firmeza de quem sabia que estava sendo convocado para desfazer uma mentira. Quando o homem responsável pela casa entrou na sala, entregou a documentação sem rodeios: contrato de compra, comprovantes, registro municipal. O delegado analisou os papéis e, com a calma de quem já vira tudo, confirmou: a casa em questão pertencia ao meu amigo, estava disponível para locação e que, portanto, havia sido composta uma denúncia legítima de invasão. Meus pais e minha irmã ouviram aquilo como se tivessem sido atingidos por um golpe físico. A cor dos rostos mudou, o orgulho deu lugar à ira. Eles imediatamente me ligaram, pleiteando que eu e meu marido fossemos até a delegacia para resolver a confusão. Decidimos ir, não por arrependimento, mas para ver a expressão deles quando confrontados diretamente. Ao chegar, cruzamos os corredores e senti os olhares. Vizinhos curiosos, algumas pessoas que reconheciam meus pais, e até algumas cabeças inclinadas em reprovação. Meus pais se colocaram em posição de acusadores, minhas palavras inventadas na cabeça deles. Minha irmã, nervosa, tentou adotar a postura de quem ainda mantinha vantagem. Quando nos aproximamos, minha família lançou uma saraivada de perguntas. Por que fizeram isso? Você nos envergonhou, você armou contra nós. Meu pai falava alto, quase ofegante de raiva. Minha mãe tinha as mãos trêmulas, eu notei que ela olhava para mim como se ainda buscasse alguma justificativa paternal que justificasse tudo aquilo. Minha irmã, por sua vez, gritava que aquilo era uma humilhação pública. Foi meu marido quem tomou a palavra. Ele caminhou com firmeza até o grupo e, diante do delegado, dos policiais e dos nossos familiares, falou com voz clara, sem agressividade, mas sem dar margem a interpretações: aquela casa que vocês invadiram não é a nossa. Vocês acham que ainda mandam na minha esposa, mas isso já acabou. Vocês entraram na casa como se fosse de vocês, agora arquem com as consequências. Aquelas palavras caíram como uma sentença moral no ar. Alguns presentes murmuraram, outros se mostraram curiosos.
Meus pais ficaram vermelhos, a ira transformada em incredulidade. Meu pai, tentando manter ao menos uma rédea de autoridade, apontou para meu marido com o dedo trêmulo e disse, com voz cortante: "Mas eu vi você entrando na casa." Houve um silêncio. A resposta do meu marido foi direta, quase serena, e trouxe consigo a força de algo que havia sido meticulosamente planejado: "Vocês viram algo que não existe." Os termos soaram como uma acusação impossível de rebater na hora. Meus pais trocaram olhares rápidos, buscando entender se havia alguma forma de virar a situação a seu favor. Minha irmã começou a gaguejar explicações desconexas, procurando desculpas. "Seu marido, ele entrou e saiu rápido, eu vi ele pela janela, mas o dono da casa já havia mostrado os documentos." O policial que conduzia o caso anotava todas as declarações, impassível, e mencionou que haveria registro completo do ocorrido, inclusive com os testemunhos e as imagens do sistema de vigilância da propriedade. O que ficava claro naquele instante era que a história havia saído dos limites do privado para um registro oficial. Não era mais apenas a palavra de ninguém contra ninguém, havia papel, prova e legislação. Meus pais, acostumados a manipular emoções e a fazer exigências sorrateiras, perceberam que sua tática habitual não funcionara em um ambiente onde a lei falava mais alto. Eles não podiam, ali, dobrar a verdade com chantagem ou gritos. Ao final do procedimento, o delegado explicou que notificaria formalmente os envolvidos e encaminharia as partes para prestar declarações mais detalhadas. Antes de nos retirarmos, olhei nos olhos do meu pai e vi ali uma mistura de raiva, humilhação e, pela primeira vez, uma ponta de medo. A mesma figura que me acusava de ingrata agora se via exposta diante de terceiros, e isso, por si só, era uma mudança irreversível. No carro, a caminho de casa, meu marido segurou minha mão e, sem dizer palavras, transmitiu o que eu já sabia: aquilo era apenas o início. Tínhamos conseguido dar o primeiro passo, tirar a máscara da família, mas as repercussões seriam inevitáveis. Eles voltariam para casa feridos no orgulho e possivelmente tramariam uma retaliação. E eu, pela primeira vez, me preparei para não recuar. A notícia da delegacia correu pela vizinhança como pólvora seca. Em poucas horas, o que havia sido uma manhã de arrogância transformou-se numa tarde de silêncio pesado e olhares que não perdoam. Meus pais saíram da delegacia com a postura de quem tenta manter alguma dignidade, mas era visível, até para quem os conhecia há anos, que a máscara havia caído. O que ninguém imaginava era que, naquela mesma tarde, uma nova humilhação os aguardava: a casa onde moravam, alugada há anos, havia sido devolvida ao proprietário. Eles haviam parado de pagar algumas parcelas, na confiança de que iriam morar comigo em breve, como se a minha realização os eximisse de responsabilidades. Pensaram que poderiam simplesmente transferir a vida deles para o meu endereço e que eu, mais uma vez, abriria as portas. Essa estratégia de vida, de esperar pelos outros, tirar vantagem, finalmente teve um preço prático. O proprietário, cansado de atrasos e de promessas vazias, tomou as providências legais, notificou-os, notificou o cartório, e, sem cerimônia, reclamou o imóvel. Ao voltarem da delegacia, encontraram as chaves entregues ao dono e um aviso fixado na porta: propriedade retomada. Sem ter para onde ir, e com as malas de expectativas vazias, meus pais foram obrigados a buscar um hotel. Não havia alarde ou orgulho na saída, apenas pressa e a sensação de que algo grande, e irrevogável, havia mudado. Minha irmã, que havia rido da ideia de ficar com um quarto, ficou pálida. Ela, que costumava ironizar minha condição, agora via o espetáculo de perto, os três deixando a casa que consideravam certa, não por falta de dinheiro apenas, mas por escolha mal calculada. Chegaram ao hotel com rostos machucados pela incredulidade. O funcionário da recepção os olhou com a discrição comum em quem já viu muitas histórias, e ofereceu um quarto simples. Ao cruzarem o corredor, por mais que eu tivesse idealizado aquilo, minha mãe inclinar-se sobre uma pia, enxugando o rosto com os punhos, e meu pai andando em volta do pequeno quarto como se procurasse um mapa perdido. Era ali que estavam agora, sem a pose, sem a plateia que os alimentava. O que mais me surpreendeu foi a reação dos vizinhos e conhecidos. Alguns, que antes desviavam o olhar quando os pais passavam, agora os encaravam com dureza, outros murmuravam o que sabia se ler nas bocas: eles foram longe demais. A reputação construída por anos de manipulação e cobranças emocionais sofreu um desgaste público.
Meus pais, acostumados a manipular apenas em ambientes domésticos, descobriram que as regras mudam quando se está diante de registros e de terceiros. No hotel, as discussões surgiram em vozes quebradas. Meu pai alternava a culpa entre o dono da casa, o sistema, o mundo. Minha mãe tentava justificar-se com lágrimas que mais pareciam expiações tardias. Minha irmã, com a face dura, tentava recuperar alguma atitude de comando, mas tudo parecia absurdamente pequeno diante da realidade. Não havia um lar para chamar de nosso naquele momento. Entre palavras ríspidas e acusações recíprocas, desenhava-se o rascunho de uma nova relação entre eles, de uma relação marcada pela insegurança, pela perda do conforto automático a que se acostumaram. Eles me ligaram, como esperado. A voz do meu pai, por baixo de todo o orgulho rompido, soava mais trêmula do que eu jamais ouvirá. Pediram que os buscássemos, imploraram explicações, tentaram negociar a minha volta ao papel de provedora. No carro, enquanto meu marido dirigia com calma, li cada mensagem e senti o poder daquela mudança. Eu poderia voltar atrás, apagar a humilhação. Mas a diferença era que, naquela noite, eu não senti nenhum impulso de socorrer a quem vivia às minhas custas. No quarto do hotel, enquanto a luz amarela da rua desenhava sombras nas paredes, meus pais tentavam recompor um discurso que soasse convincente para qualquer plateia futura. Sabiam que ali não poderiam permanecer para sempre, que haveria contas a pagar, explicações a dar e, possivelmente, processos ou constrangimentos legais. A dependência financeira que praticavam como se fosse um direito agora os empurrava para a necessidade, e a necessidade, quando pública, corrói qualquer verniz de autoridade. Do outro lado, eu e meu marido conversamos sobre o próximo passo: proteger a nossa vida, fortalecer a nossa casa, e criar limites que não fossem apenas palavras. A estratégia que começou com uma armadilha agora ganhava contornos mais amplos. Eles estavam feridos e desorientados, e isso não me enchera de alegria gratuita, e enchia-me de certeza de que, afinal, as consequências daquilo que haviam feito há tantos outros anos recairiam sobre eles. Os dias que se seguiram pareciam uma tempestade de notificações, o celular não parava de vibrar. Mensagens, áudios, ligações perdidas, um fluxo ininterrupto de exigências e súplicas vindas daqueles que, por anos, me tratavam como uma extensão da carteira e do tempo dos outros. Meus pais, agora sem um teto próprio, assumiram uma postura de desespero que misturava raiva e humilhação. Minha irmã, sem qualquer traço de vergonha, passou a enviar mensagens exigindo que eu custeasse um novo aluguel enquanto tudo se ajeitava. A lógica deles era velha e cristalina: eu deveria consertar o problema que eles mesmos criaram, porque sempre fui a responsável pela família. Li cada palavra com uma calma controlada. Aquilo não era novidade, o que mudou foi que, pela primeira vez, eu não me deixaria manipular. Em respostas curtas e objetivas, comecei a traçar limites. Uma das mensagens mais diretas que enviei foi simples e firme: a responsabilidade não é minha, e eu havia avisado que não receberia ninguém em minha casa. Enviei-a sem rodeios. Era uma frase que encerrava discussões que antes se estendiam por dias, cheias de chantagens emocionais. As tentativas de pressão continuaram. Minha mãe mandava áudios chorosos, lembrando memórias antigas, pedindo compaixão. Meu pai alternava entre acusar-me de ingrata e reclamar de uma suposta traição. Minha irmã ameaçava expor a situação para ganhar empatia de parentes e conhecidos. Cada tentativa era previsível, quase mecânica, as mesmas estratégias de sempre, agora usadas contra mim numa versão mais amarga. Mas eu e meu marido estávamos preparados, organizamos todas as mensagens e gravações, guardando evidências que pudessem ser úteis caso tentassem transformar a situação em difamação ou litígio. Em casa, reforçamos medidas práticas. Ajustamos rotas de entrega para que não houvesse exposição desnecessária, revisamos o sistema de segurança e limitamos a circulação de informações sobre nossos horários. Não por medo vazio, mas por prudência. Uma família acuada pode agir de maneiras desesperadas, e a segurança de nossa vida conjunta era prioridade. Cada ligação exigente era registrada, cada pedido de ajuda, catalogado. O gesto parecia frio para alguns, mas era a proteção necessária depois de uma vida de favores não correspondidos. Ao mesmo tempo, percebi algo novo: algumas pessoas próximas começaram a se posicionar ao nosso favor. Vizinhos que antes tinham evitado qualquer envolvimento, por temor de criar conflitos, nos enviavam mensagens discretas de apoio.
conhecidos que sabiam de histórias antigas e pequenas injustiças começaram a admitir, em conversas privadas, que haviam percebido o padrão de comportamento dos meus pais. Esse reconhecimento público, ainda que sutil, corroía a aura de autoridade que eles sempre usaram para manipular. Ver que a verdade ganhava espaço fora da nossa bolha deu-me força. Contudo, a tensão não diminuiu e, pelo contrário, aumentou de forma contida. A humilhação pública, para pessoas acostumadas a explorar laços afetivos como moeda, tende a se transformar em rancor. Eu imaginava que, acuados, poderiam tentar arranjos desesperados, pedidos de mediação com parentes, tentativas de conserva de uma narrativa que os colocasse como vítimas. E, de fato, surgiram mensagens com acusações diretas, posturas dramáticas e até ameaças veladas de que fariam o que fosse preciso para reaver sua posição. Eu me mantive inabalável. Repeti com calma as mesmas palavras quando necessário. Não seria responsável por reparar um padrão que sempre me prejudicou. Expliquei, em trechos curtos, que limites não são crueldade, são condições mínimas de respeito. Meu marido também interveio algumas vezes, com a serenidade de quem sabe que proteger uma relação exige ações concretas, e não apenas palavras. Juntos, conciliamos firmeza emocional e segurança prática. Entre mensagens, ligações e tentativas de manipulação, entendi que aquela fase era um teste não apenas para eles, mas para mim. Aprendi que estabelecer limites causa dor inicial, mas que é a única via para que relações abusivas mudem de rumo. Meus pais e minha irmã continuavam a buscar um porto, insistindo que eu os ajudasse a encontrar uma nova morada. Eu repeti a mesma resposta, curta e inabalável. Eles buscavam a velha segurança de quem sempre contou com minha disponibilidade e eu, agora, mantinha a determinação de quem aprendeu que amor não é obrigação automática. No silêncio que se seguiu às respostas diretas, houve momentos de reflexão. Percebi que o preço daquela mudança seria alto, possivelmente, endureceria laços e abriria feridas. Mas o custo de voltar atrás, de ser novamente consumida pela expectativa dos outros, me parecia mais devastador. Eu não desejava vingança gratuita, apenas justiça, a chance de viver sem ser explorada. As semanas que se seguiram trouxeram uma consequência prática e dura. Meus pais e minha irmã foram obrigados a alugar uma casa bem mais simples, pelo mesmo valor que pagavam antes, porque não tinham recursos nem crédito para manter o padrão anterior. A mudança foi um golpe de realidade. A nova moradia era modesta, com cômodos menores, paredes descascadas e uma cozinha reduzida que mal comportava os hábitos a que estavam acostumados. Ali, não havia espaço para a ideia de que alguém viveria por conta de outro. Havia, ao invés disso, a obrigação de cuidar do próprio dia a dia sem artifícios. A raiva tomou conta deles. Não suportavam a sensação de perda de privilégios. Eles queriam, acima de tudo, descobrir onde ficava a casa real do meu marido e minha, não por curiosidade, mas para ir até lá e me confrontar, cobrar satisfações e exigir o que acreditavam ser o justo. Ligavam impacientes, exigindo saber o endereço, ameaçando procurar por conta própria. Eu, porém, estava decidida. Respondia sempre com a mesma calma cortante: não tenho obrigação de informar. Já disse que não recebo. Não era deboche, era um limite concreto, defendido com a firmeza de quem já foi explorada por anos. A impotência transformou-se em violência verbal. Minha irmã, que antes ria de tudo, agora fazia longas ligações em que amaldiçoava o que acreditava ser uma traição. Meu pai, humilhado, passou a xingar o mundo, descontando frustrações nas paredes da casa simples. Minha mãe, entre lágrimas, jurava que iria recuperar a situação. Mas as pessoas que poderiam ajudá-los a localizar nosso endereço fecharam-se. Vizinhos antigos e conhecidos, ao tomar conhecimento do ocorrido, preferiram não intervir. A ideia de auxiliar quem repetidamente desrespeitara limites alheios soava a muitos como conivência. Com dificuldades financeiras apertando, as brigas internas ficaram mais frequentes. Pagamentos atrasados, cobranças de credores e a necessidade de adaptar hábitos a um cotidiano sem regalias testaram o pouco equilíbrio que lhes restava. A dependência que antes funcionava como escudo social revelou-se uma armadilha. Sem o luxo de sempre, a fragilidade deles ficou exposta. Pessoas que antes bajulavam passaram a evitar envolvimento, a reputação construída sobre exigências tornara-se um peso que afugentava a solidariedade.
a obsessão em encontrar nosso endereço virou um motor para atitudes desesperadas. Eles consultaram parentes distantes, perguntaram a antigos conhecidos, e tentaram obter pistas em conversas informais, sempre na esperança de um fio que os levasse até a nossa porta. Mas nada trouxe resultado. Quem pudesse informar preferiu não fazê-lo. A recusa era uma resposta que, por si só, os enfurecia ainda mais. Não só haviam perdido a casa confortável, como também não encontravam onde descarregar sua vontade de sempre mandar. Por fim, aceitaram, relutantes, viver com a nova rotina. E isso os consumiu de maneiras diferentes. Meu pai atolou-se em ressentimento e pequenas explosões de ira. Minha mãe tentou buscar forças em desculpas e rotinas domésticas para sobreviver ao encolhimento de seu mundo. Minha irmã, privada das facilidades, começou a notar que nem tudo se resolve com exigências. Não houve arrependimento público imediato, mas o duro golpe à vaidade deixou marcas que tornaram difíceis as velhas manobras emocionais. Para mim, o sentimento foi complexo. Havia a satisfação de ver limites respeitados e a nossa casa preservada, mas também uma tristeza que vinha de assistir a uma queda que, por mais merecida, causava dor. Não busquei vingança, busquei proteção. Ao vê-los alugando um lar mais simples pelo mesmo valor de antes, entendi que aquilo não era apenas punição, era, sobretudo, consequência natural de escolhas mal feitas. Se essa lição se tornaria transformação verdadeira dependia inteiramente deles. Nunca revelei o endereço real. Nunca precisei. O que ficou foi a lição prática, proteger o que é meu e ensinar, pela firmeza, que cada um deve arcar com as consequências das próprias atitudes. No silêncio que se seguiu, nossa casa permaneceu como refúgio, e a casa modesta que eles passaram a habitar virou um espelho diário, um lembrete duro de que a autoridade sem responsabilidade raramente resiste ao tempo. Com o tempo, algumas pequenas mudanças começaram a surgir, discussões menos explosivas, tentativas tímidas de reorganizar as finanças e, em raros momentos, pedidos de desculpas envergonhados. Mas a verdadeira transformação, se viria, levaria tempo. Se gostou da história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas partes. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história, isso ajuda muito o canal. E me conta, você faria o mesmo que a filha fez? Escreva nos comentários a sua opinião e de qual cidade você está assistindo, eu vou dar um coração nos comentários que disserem a cidade. Obrigado por assistir, sua participação faz toda a diferença.